vascaíno, Washington Cunha, aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias, informações, tudo sobre o gigante da colina. Galera, abrindo esse vídeo aqui de uma forma um pouco diferente, para você que é muito religioso, o canal sempre fala que somos muito democráticos, eu sou evangélico, mas lembro que minha mãe me colocou desde pequeno, fui batizado na igreja católica, passei pelo catecismo, fiz crisma, adorava quando criança fazer aquele tapete de sal. E tô te trazendo essa história, né, minha pequena, porque hoje aí veio ao falecimento do Papa Francisco, o Papa, o supremo, né, do católico, veio a óbito hoje, aos 88 anos de idade. Tava muito ruinzinho, né, falando assim, tentaram animar, deram esperança de melhorias, mas já estava com a idade bem avançada. Na questão dele, estava aí. Eu lembro de um texto bíblico que diz que passados 60, 70 anos, até livro de Salmos, ele fala que passados 60, 70 anos seria cansaço e fadiga. Complexo, difícil, perder um herói religioso. Então, toda a minha condolência, todo o meu respeito aos católicos. Eu sou evangélico, parto mais para o lado, me achei lá, mas eu tenho toda uma trajetória conforme eu trouxe aqui, e eu trago aqui o meu respeito, tá bom? Canal Falando de Vasco, conforme eu sempre falo, com muito respeito, muito democrático, respeitando todas as religiões, classe, cor, não interessa, não importa. A gente sempre vai transmitir o nosso respeito aqui, tá ok? Galera, falando de Vasco, que também é muito católico, você vê, né, dentro do São Januário, alguns santos, e a gente vê aqui, hoje São Januário está fazendo 98 anos, por isso que eu coloquei essa camisa aqui, que representa a Copa de Libertadores do Vasco em 1998, e hoje, 21 de abril, dia dos Tiradentes, tá aí São Januário, o vovozão, com muito orgulho, tá? Orgulho dos portugueses, orgulho dos primeiros vascaínos fanáticos a construir São Januário. Eu vou contar e deslizar essa história aqui, tá? Mas antes, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificação de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, tá beleza? O canal Falando de Vasco é muito novo, estamos começando, e você tem ajudado aí a gente a bater cada vez mais a tão sonhada a marca aí de 1000 inscritos, para a gente estar monetizando o nosso canal, beleza, galera? Vamos para algumas informações, já que eu trouxe aqui. Falando de Vasco e Lanús amanhã, deixa eu colocar aqui no computador que nós não temos produção sou eu mesmo, por enquanto. Vamos lá. Vasco e Lanús amanhã em São Januário, galera. Vasco e Lanús São Januário vai ser transmitido aí, aumentou mais um canal aí, que ontem eu trouxe um canal, no vídeo anterior eu vou deixar a descrição aqui para você acompanhar. Ontem dia de Páscoa. Vasco vai estar aí sendo transmitido pela ESPN, vai estar sendo transmitido também pelos canais Disney Plus e também pela SBT. Então, galera, ficou mais fácil de assistir o jogo da Sul-Americana. Tô aqui, ó, classificação, Lanús em primeiro lugar, 4 pontos, tá? Em primeiro lugar, e Vasco com 4 pontos em segundo lugar. Terceiro é Puerto Cabello com 1 ponto e Melgar com 1 ponto. Lembrando, senhores, que Lanús está em primeiro lugar por saldo de gol. Saldo de gol do Lanús está com 3 e Vasco está com 1. Por isso, ele aí está na liderança. Por enquanto, tá? Acreditando na vitória do Vasco, amanhã em São Januário, às 21h30, vamos fazer uma live aqui. Fica aí, tô ligado, que 21h30 a gente já vai estar entrando, reagindo ao jogo do Vascão da Gama em campo.
A provável escalação eu vou trazer mais tarde, né? Muito cedo para estar falando alguma coisa, mas acreditamos que Vasco possa estar entrando em campo com a mesma formação que entrou contra o Flamengo no sábado, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o Adson ainda se torna dúvida, tá? Por conta aí de ele ter sentido uma leve dores aonde ele operou. Então, por questão de controle de carga, separaram ele. Ele fez um treinamento bem leve, tá? Aí no domingo. Hoje a gente traz mais uma informação na parte da tarde, lá para final de 6, 7 horas da noite, aí a gente traz mais informações mais apuradas aí sobre o Adson. Mas vai ficar esse mesmo esquema aí. Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, que inclusive o Maurício Lemos continua aí no departamento médico por conta da lesão na costela, tá? E Lucas Piton. Hugo Moura, aí entrará o Jair ou pode ser o Paulinho. O Tietchan ainda não tem retorno na sua questão aí familiar com seu filho. Mais uma vez aqui trazendo aí boa sorte, que o Papai do Céu abençoe aí você e sua esposa e toda a sua família com seu bebê aí recém-nascido. E aí entrando Felipe Coutinho, tá bom? Do lado direito pode estar entrando aí o Ryan, já direto, que tá jogando legal. Do lado esquerdo, o bicho papão Nuno Moreira. Galera, e fica me perguntando aqui, por que tu fica chamando Nuno Moreira de bicho papão? Lembra da entrevista, o penúltimo jogo Vasco-Flamengo pelo Campeonato Carioca? Ele me dá a entrevista falando, o Vasco tinha feito um jogo antes e perguntaram, tá preparado para o Clássico, Flamengo, muito forte, não sei o que. Ele falou, o Flamengo não é esse bicho papão todo não. Aí eu acabei botando o apelido dele de bicho papão, você estou botando o apelido de algum jogador aqui, entendeu? Igual o João Vitor e o Lucas Freitas, tá? Passando a chamar eles de trapalhões. Pô, só vi fazendo atrapalhada naquela zaga lá, apesar que contra o Flamengo eles jogaram bem, tá? E tem notícia boa também sobre o Lucas Freitas aqui trazer agora. Então aí é essa provável escalação. Nuno Moreira e na frente Pirata Lecolino Verrete. Se houver alguma mudança essa última escalação que teve contra o Flamengo possa ser repetida novamente. O que pode mudar ali pode ser a entrada do Jair, por lugar o Paulinho está entrando. Então eu vejo mais uma mudança ali. Do lado direito sempre tem aquela questão do Benjamin Garré, que não está bem, não está jogando bem, tá? A bola tá batendo nele aí, tá sendo um jogador que entra em campo só para entrar por campo, entendeu? Só é um jogador que acaba não fazendo muita diferença, infelizmente. Então vai ficar com a permanência do Jair, ou do Ryan. Isso ele pode estar tirando o Ryan, como ele faz, colocando no lugar do Felipe Coutinho, ou dependendo da situação do Nuno Moreira, se estiver muito cansado, aguentar o tempo todo. Aí ele está utilizando muito Alex Teixeira. E ele está colocando Alex Teixeira no lugar do Felipe Coutinho, já que o Paê está lesionado e acredito que o Paê não vai voltar a fazer mais jogos. O Vasco pode estar de brinde para ele, pode estar dando uma moral para ele, tipo o último jogo aqui dentro do Vasco da Gama, que provavelmente ele pode estar se aposentando aí. Mas são especulações minhas, não é notícias. Então, vamos observar como vai se comportar o Vasco aí e o que o Fábio Carelli vai preparar. A pegada é fazer o que ele tem feito. Treinar o time no CT, Boacir Barbosa, e cobrar os jogadores para executar tudo aquilo que ele está treinando. E, galera, tá meio complicado aí pro Benjamin Garré e o Lloyd, hein? Tá muito complicado, tá? Então, mais apurações sobre isso aí eu trago aqui no canal falando de Vasco. Ó, outra coisa que eu deixei anotada aqui, informação aí direto do GE, tá? São Bruno Morito e Marcelo Baltar. São dois jornalistas do GE, trouxe aí uma informação sobre o Lucas Freitas, tá? Teve representante dos turcos, tá? Do time do Fenerbahçe, estava vendo esse jogo Vasco e Flamengo no Maracanã. E esses dois funcionários aí do GE, falando dessa forma, trouxe aí uma informação que muito interessa o Fenerbahçe da Turquia,
está contratando aí o zagueiro do Vasco, o Lucas Freitas, por 400 milhões, prováveis 400 milhões de reais, tá? Que é em torno aí, que isto fala aí, 60 milhões de euros, tá? 60 milhões de euros bate quase mais ou menos 400 milhões de reais. Então, eles viram, já prestaram atenção já no zagueiro, que era do Palmeiras, tá? Ele já jogou no Valladolid, tá? Da Espanha, então é um jogador que já tem, né, uma certa experiência na Europa, e está chamando a atenção aí do Fenerbahçe, tá? Mais informações sobre isso eu trago aqui. Seria uma boa jogada para o Vasco, já que o Vasco está especulando muito, o Balbuena está vindo aí no meado do ano, já uma grana que pode ser feita, ou outra grana para estar trazendo um zagueiro de porte maior, conforme eu falei. Maurício Lemos aí, dá uma pegada, já que ele é um baita de um xerifão, e o cara, ele precisa muito desse cara dentro do campo para chamar a atenção do time, fazer o time jogar. Seria muito bom com o Balbuena também fazer aquela dupla de zaga, beleza, galera? Então, essa informação aí que a gente tem sobre o Lucas Freitas, tá? Então, vamos aguardar aí mais informações. Galera, aniversário de São Januário, 98 anos de idade, tem o nosso estádio. Ele foi aí inaugurado em 1927, tá? E eu quero estar fazendo uma leitura aqui que eu deixei separado para você, beleza? Olha só, nesta segunda-feira, 21 de abril de 2025, o estádio Vasco da Gama, o lendário São Januário, completa 98 anos de história. Mais do que um palco esportivo, a colina histórica representa a alma de uma torcida que nunca deixou de acreditar. Inaugurou em 1927, graças aos esforços dos sócios e da comunidade vascaína, os sócios torcedores da época, tá? E da galera ali daquela região de Benfica, que tinha muito portugueses ali, tá? E aí, dando continuidade, deixou de acreditar. Por muito tempo, o maior estádio da América do Sul, e ainda hoje segue com o maior estádio particular do Rio de Janeiro. Verdade, galera. Construído com recursos próprios, ou seja, né, toda a massa vascaína da época, e ergueu em apenas 10 meses, galera. 10 meses e 15 dias. São Januário é o reflexo do espírito de luta e independência que sempre marcou o Vasco da Gama. Na época foi considerado um monumental e atraiu as atenções de todos os países. Desde então, o estádio transformou a muito mais do que campo de futebol. Virou palco de momentos históricos do esporte, da cultura e da política brasileira. Você sabia que o Vasco, vou estar lendo aqui agora, ó, não foi só futebol show não, meu irmão. Olha isso aqui, ó. Além dos títulos das partidas memoráveis, São Januário também cedeu eventos como Getúlio Vargas, tá? O presidente Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes, e até treinamento dos pracinhas enviado à Segunda Guerra Mundial, meu irmão. São Januário tem muita moral. Esse é um gramado, ou seja, né, liberou espaço ali para os pracinhas se prepararem, fazer aquela tática, né, antes de serem enviados para a Segunda Guerra Mundial com um apoio. Cara. Grandes ídolos da história do clube brilharam, né? E a arquibancada sempre pulsou o ritmo da torcida vascaína. Para terminar aqui esse grande marco histórico, tá? Ó, dos top 3 maiores jogos que teve São Januário da época, dos 3 eu quero citar esse, e você vai gostar. Vasco 7, Flamengo 0, 1931. Campeonato Carioca já em sua estreia da primeira divisão em 1923, com os lendários Camisa Negra, meu irmão. O Vasco teve suas primeiras gerações de ouro na virada dos anos 20 para os anos 30. Nomes como o goleiro Jaguaré ou volante Fausto, também conhecido como Maravilha Negra, meu irmão. Pô, caraca. E o atacante
Russinho fizeram história no futebol brasileiro. A coroação daquela equipe inesquecível vem em 1931, em goleada. Que verso de música cantada, quase 100 anos, 7-0, eu já ganhei, Russinho. Foi o grande nome daquele e até hoje é a vitória mais expressiva de qualquer uma das duas equipes no Clássico dos Milhões. Então, galera aí, ó, que fica aí 6-1, Flamengo ganhou o Vasco de 6-1, o Vasco já ganhou o Flamengo de 7-0. E até hoje, meu irmão, não tem goleada maior do que essa, tá? Fiz questão de trazer aí esse marco histórico nosso aí, tá? Em São Januário. Inclusive, no aniversário do Vasco, amanhã, tá? Estão fazendo aí uma negociação com os ingressos. Tá dando aí um brinde aí pra galera por conta do aniversário de São Januário hoje e baixando os preços aí, tá? Para aqueles que ainda não conseguiram comprar os seus ingressos. Dando aquela moralzinha, aquela gratificação por conta disso, beleza? Galera, mais tarde a gente volta com outro vídeo. Curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. E mais tarde, estaremos aqui. Fui!